partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. Ao falarmos sobre investimentos, uma das aplicações mais conhecidas pelos brasileiros é a renda fixa. E em suas características ela traz consigo dois conceitos que são mais difundidos, que são, primeiro, a ideia de ser uma aplicação altamente segura e também o fato de você ter uma previsibilidade com relação a quanto você vai receber ao final daquela aplicação. E é natural a gente enxergar dessa forma, é fácil da gente entender isso, quando a gente olha para a cultura do brasileiro, porque, historicamente falando, no nosso país, nós temos aqui uma história de altos pagamentos, altos rendimentos, melhor dizendo, na renda fixa. Então, os juros que define o tamanho dessa rentabilidade em renda fixa é os juros da taxa Selic. A taxa Selic no Brasil, que é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central Brasileiro, essa taxa de juros é quem define o tamanho do rendimento, se vai ser um rendimento alto ou vai ser um rendimento baixo, na aplicação de renda fixa. Melhor dizendo, na maior parte da renda fixa, porque nós temos ativos, investimentos em renda fixa que não são atrelados à taxa Selic. Mas a maioria conhece a renda fixa como uma aplicação em títulos do governo, onde você vai ter esse link realmente com a taxa de juros Selic. Mas no programa de hoje, eu gostaria de me ater aqui a uma seguinte pergunta. É possível perder dinheiro com renda fixa? Justamente porque no subconsciente das pessoas, o entendimento comum, do senso comum, é que não se perde dinheiro aplicando em renda fixa. É justamente por isso que eu vou para a renda fixa, porque eu não quero perder dinheiro. Eu não estou disposto a aplicar numa renda variável, comprando ações, comprando fazendo outros tipos de investimento, sabendo que eu estou disposto a perder dinheiro. Mas será que realmente, quando você aplica na renda fixa, você não tem chance de perder dinheiro? É isso que eu gostaria de falar com vocês no programa de hoje. Então é essencial que a gente compreenda quais são os riscos envolvidos em renda fixa, porque, já vou responder essa pergunta para vocês, é possível sim perder dinheiro aplicando em renda fixa. Tá? Não existe essa proteção total. Quando a gente fala sobre investimento, independente de ser em renda fixa ou renda variável, não existe nenhum investimento com risco zero. Não tem. Então a gente tem riscos variados. Da mesma forma que rendimentos variados, nós temos também riscos variados. E eu vou trazer para vocês alguns tipos de riscos envolvendo a renda fixa. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o risco de crédito. Eu vou explicar um a um mais à frente. Temos também o risco de mercado, o risco de liquidez, também o risco que você corre de perder rentabilidade comparado com a inflação. Então, esses são alguns tipos de risco que nós temos quando se trata de renda fixa. E esse tipo de aplicação, ele representa uma categoria de investimento onde nós sabemos os termos de remuneração já na hora da aplicação, no momento que a gente vai aplicar o dinheiro. E aqui a gente divide em duas categorias. Temos o investimento em renda fixa pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado é onde a gente já sabe exatamente quanto vai receber de remuneração ao final de um período determinado. Então, quando a gente investe, por exemplo, num título do governo que vai pagar 10% ao ano durante 12 meses, significa que se você investir em janeiro e retirar a sua aplicação em dezembro, você vai ter aqui o seu investimento mais 10%. Agora, o pós-fixado, ele é composto por mais de um item de rendimento. Então, ele geralmente vem com uma taxa fixa e essa taxa fixa somada a algum índice. Então, por exemplo, um título do governo pós-fixado que vai pagar 5% mais o IPCA. IPCA é o indicador de inflação brasileiro, é o índice de inflação brasileiro. Então, digamos que ao final de 12 meses, vamos colocar o mesmo período de vencimento do primeiro exemplo, né? 12 meses rendeu lá. O IPCA ele ficou em 4%. Então significa que ao final de 12 meses você vai receber o que investiu mais 5%,
mais 4%, ou seja, um total de 9%. Você vai ter recebido, então, que você investiu mais 9%, certo? 5% da taxa já definida, 4% do IPCA. Isso se você segurar esse investimento até o final do período. Se você sacar esse dinheiro antes do vencimento desse título ou dessa aplicação em renda fixa, o seu investimento ele vai incorrer no que nós chamamos de marcação a mercado. É uma parte mais técnica, depois até se você tiver curiosidade procure saber, mas a marcação a mercado ela vai definir o preço, quanto que vale aquele título que você investiu, aquela aplicação em renda fixa, né? E nós temos aqui várias opções de aplicação em renda fixa, dentre as quais a gente pode destacar mais os títulos públicos, que são emitidos pelo governo, e também os títulos privados. Os títulos privados eles são emitidos por instituições privadas, então como por exemplo CDBs, LCIs, LCAs. Esse tipo de aplicação eles envolvem aí instituições não públicas, né, privadas, tá certo? E eu não vou me ater aqui a qual tipo de aplicação em renda fixa é melhor. Hoje eu gostaria de comentar apenas sobre os riscos envolvidos no investimento, né, em renda fixa e ajudá-los a compreender que existe sim riscos. Então, começando pelo risco de crédito. E esse risco ele se refere à capacidade do emissor desse título pagar as suas obrigações. Então, vamos usar de exemplo o Nubank. O Nubank é um banco digital que você abre conta lá e ele tem um tipo de aplicação de CDB. Essa aplicação de CDB é uma aplicação de renda fixa. Então, você aplica ali, esse CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E é um tipo de aplicação que você literalmente empresta o seu dinheiro para o banco e em troca o banco vai te pagar vai te devolver o que você investiu, acrescido de juros. Qual que é o risco de crédito envolvido aqui? O risco do Nubank não te pagar. Porque você emprestou dinheiro para ele e ele não te paga. Esse é um risco de crédito de uma renda fixa. Então por isso a gente tem que selecionar muito bem qual tipo de aplicação em renda fixa você vai fazer. Ah, Henrique, mas e aplicações com título do governo? Existe o risco de crédito? Existe. A gente chama isso de risco soberano. O risco soberano é o melhor tipo de risco que tem. Então, no nosso caso aqui, a gente pode usar de exemplo o governo não pagar o que você deve no teu vencimento. Então, digamos que você faz uma aplicação do Tesouro por um período de 12 meses. Daqui a 12 meses, você vai sacar lá a sua aplicação de renda fixa do seu título e o governo não te paga. É um risco de crédito. Entende? Outro tipo de risco é um risco de mercado. E esse risco aqui ele está relacionado às variações nas taxas de juros que o mercado pode sofrer e também fatores econômicos. Então, se o mercado oscila, entenda-se aqui a economia, essa economia muda, ela é dinâmica, está sempre em mudança, mas se ela muda de uma forma muito drástica, os seus investimentos em renda fixa também podem sofrer com isso, né? Principalmente por um conceito chamado marcação a mercado. Também nós temos o risco de liquidez. Caso esse risco de liquidez significa a você não conseguir, após você ter investido, você não conseguir resgatar rapidamente esse capital, sem alguma perda significativa. Então, como eu comentei anteriormente, a marcação a mercado ela é um conceito envolvido nesse item aqui. Então, eu vou explicar um pouco mais a marcação a mercado. É como se quando você investe um título, você investiu nesse título. Esse título, para o mercado, ele tem um valor. Você pode vender o seu direito. Então você investiu num título que vai te pagar 10% ao final de 12 meses. Aqui você tem um direito de receber. Eu tenho o direito de receber 10% ao final de 12 meses. Se você quiser, você pode vender esse direito para alguma outra pessoa no mercado. E essa pessoa vai comprar de você e vai te pagar um valor em cima disso. Então a marcação ao mercado nada mais é do que uma definição de preço de quanto vale esse direito no mercado. Então, digamos que quando você investiu, vou dar um exemplo bem simples aqui, mas não é tão simples assim, mas vou tentar resumir ao máximo. Você investiu num título do governo, ou fez alguma aplicação em algum título privado e de renda fixa por 12 meses, que o período de vencimento é 12 meses. E hoje no mercado esse título está valendo R$100, por exemplo. Daqui a 2 meses esse título está valendo R$150. Esse direito está valendo R$150. Se você quiser, você pode vender esse direito seu e tirar esse lucro para você. Então é possível fazer isso. Da mesma forma que você pagou hoje, o direito que você adquiriu hoje com esse investimento está valendo R$100, da mesma forma daqui a 2 meses pode estar valendo R$70. Então aqui se você vendesse o seu direito, você estaria perdendo dinheiro. Então basicamente é isso. É um pouco mais técnico que essa explicação que eu dei aqui, mas simplesmente para vocês terem uma ideia. Porque quando a gente fala de liquidez, digamos que você fez um investimento de 12 meses,
mas teve algum problema pessoal e precisa desse dinheiro em 6 meses. Então você não vai conseguir esperar o prazo total dessa aplicação e você vai e tem que resgatar esse dinheiro. Resgatando esse dinheiro, digamos que agora pela marcação ao mercado, o direito seu desse investimento está mais barato, está mais baixo do que quando você investiu. Significa que você vai ter uma perda financeira aqui. Entende? Então esse é outro risco envolvido na aplicação de renda fixa. Então percebam como nós temos vários fatores que compõem essa questão de risco. Então, quando a gente fala sobre investimento, não existe investimento isento de risco. Sempre haverá um risco que compõe esse investimento. Seja investimento em renda variável, seja investimento em renda fixa. Então, o que vai te proteger dos riscos? Você tomar conhecimento de cada um deles e saber exatamente o que está fazendo. Você sabendo disso, pode aplicar com tranquilidade, com segurança, sabendo quais riscos estão envolvidos na sua aplicação. Então, da próxima vez que alguém comentar com você que renda fixa não tem risco nenhum, é risco zero, você já vai saber que isso não é verdade. A renda fixa ela tem sim riscos envolvidos na sua aplicação e você tem que estar ciente aí de todos eles. Estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira, um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.